todos, sejam todos bem-vindos à Casa Espiritual Lagoinha Viva. Peço que vocês desliguem os celulares, por favor. Eu vou ser bem breve, vou iniciar com uma oração. Pai Celestial, faça com que eu seja instrumento sempre para o bem. Lembra-me por misericórdia. Lembra-me por misericórdia. Lembra-me por misericórdia. Alguém, por favor! Nossa, pode esperar? Está aparecendo um aluno no final do semestre que tinha o professor, cutucando o professor no Facebook. Professor, dá 10 pontinhos. Você só de 10 pontinhos para passar. Já vai escrever. Fechou? Daniel Silva Queiroga, tá aí? Vem cá, Daniel. Daniel Silva Queiroga, filho de Hélio Salatiel Queiroga e Maria da Glória Silva Queiroga? Sou eu mesmo. Daniel, tem uma carta do desencarnado José Alguém da Silva brasileiro, você conhece? Não. Não? Bom, você permite que eu leia essa carta para o público? Sim. Abate ali, Daniel, eu vou ler. Professor Queiroga, eu poderia escrever um livro sobre a minha existência, vários até, mas eu não fiz em vida. Ainda que fizesse agora, quem leria? Se há 135 anos, Brás Cubas, o famoso defunto, se deu à literatura e temia que ele não tivesse nem ao menos 5 leitores, logo ele, um Cubas, que estava entre os mais bem-abençoados, servido por escravos e mimado pelos pais. Ele teve o nome estampado nos jornais da época, por conta de sua invenção. O emplasto antipocondríaco para aliviar a melancolia da humanidade. Imagine eu, escritor defunto, não sei onde caí morto, pois eu caí morto aqui na rua Rio de Janeiro, bem na Praça 7. Já estava meio adoecido e de repente uma forte dor no peito devido à pneumonia que me afligia há alguns dias. Estribuchei no chão e tudo que me lembro era de uma moça que no momento passava com muitas sacolas e um livro grande e grosso. Ela gritou aos homens fiscais da prefeitura do outro lado da rua para que me ajudassem, mas eles disseram que era apenas um bêbado ou um viciado. Sob o meu pescoço, para proteger minha cabeça do forte impacto, o livro da moça escrito Vadimecum. Então logo a praça encheu-se de pessoas ao redor do meu corpo. Eu já havia desencarnado. É sarcástica a reação das pessoas perante a morte. Diariamente passava por despercebido um invisível bando, como se ninguém fosse. E por alguns minutos, muitos sacavam celulares dos bolsos para gravar e fotografar. Teciam comentários sobre mim, o morto. Ironicamente me fiz sob o batismo de José Alguém da Silva brasileiro. E nas andanças pelas ruas de Belo Horizonte, conheci André Alexandre,
um advogado que gostava de discutir sobre diversos assuntos da vida e da morte. Era um homem de vasto conhecimento, extremamente inteligente ao que se refere à linguística e à elaboração de argumentos, mas tinha atração pelo abismo. Um tanto tapado para as escolhas da vida. Arruinou-se, perdeu a esposa, advogada de grande renome no meio jurídico, por conta de um rabo de saia. Foi-se junto à ilustre carreira que teria pela frente. Entregou-se às ruas e dela absorveu muitas coisas negativas. André ficava intrigado com meu nome ser composto por alguém, embora tudo parecia conspirar para que ninguém o fosse. Ele sempre me animava quando falava sobre a Constituição, sobre o artigo 5º. Dizia que a vida para o direito se dava por nascimento com vida. Se respirou, daí surgia a personalidade jurídica. Entusiasmava tudo o que ele dizia sobre direitos a todos, a vida com dignidade. Mas natural é rebater, afinal eu nada daquilo vivenciava. Para mim, a Constituição não passava de uma folha de papel. Pura utopia. E bem me lembro, André dizia que um tal de La Salle defendia o mesmo ponto de vista. Se não condizia com a realidade, a Constituição era apenas um pedaço de papel. Vivíamos às vezes nos abrigos, outras em pequenas pensões no Lagoinha, com a falta de dinheiro, a maior parte do tempo, ao relento das ruas. Íamos muito ao cemitério do Bonfim, era nosso encontro com a arte. Afinal, lá é repleto de obras sacras. Gostávamos de ver as coisas bonitas feitas pelo homem. Galerias de arte, embora algumas fossem abertas ao público gratuitamente, sabíamos que não seríamos benquistos. De demarcação territorial, entendo bem. Sentíamos acolhidos no Bonfim. Lá quase sempre estava vazio. Vez ou outra apareciam estudantes de direito, design, arte e história, para terem aulas entre os mausoléus. Certa vez, um professor de direito disse que o cemitério do Bonfim poderia ser considerado patrimônio cultural. Porque, além das notórias obras de artes, com todas as suas formas de expressão que constituiriam materialmente o patrimônio, há também no Bonfim bens imateriais relativos ao modo de criar, fazer e viver dos mais diversos grupos da sociedade, por suas manifestações artísticas, culturais, de judeus, católicos, protestantes, laicos, entre outras expressões religiosas e crenças. E ainda o cemitério mais antigo da cidade é de extremo valor histórico, tanto que foi projetado como espelho da planta de Belo Horizonte. Muitas das obras foram feitas por artistas italianos que vieram para construir a capital brasileira. Desculpa, gente, capital mineira. Todos esses bens, fossem individuais ou em conjunto, são apontados no artigo 216 da Constituição Federal de 1988 como constituintes do patrimônio cultural brasileiro. Depois de ouvirmos o professor, André e eu passamos a olhar sobre esse prisma e realmente fazia sentido. Lá no Bonfim, há esculturas expressando os sentimentos dos homens perante a morte e a vida, fé, transição de um plano para o outro, marcas de rupturas nas colunas dos mausoléus, oferendas aos deuses, prece e irmã benigna. André me contou que o cemitério do Bonfim era uma necrópole criada para ser um espaço laico, quer dizer, sem religião. Mas ser laico não significava não haver manifestações das pessoas com suas crenças ali naquele lugar. Ele me explicou que antes de serem enterradas lá, os mortos eram sepultados na Igreja da Boa Viagem. Mas no período republicano, em que foi criado o cemitério do Bonfim, havia um pensamento que buscava o distanciamento entre a religião e o Estado. Ou seja, o país passou a ser laico. Embora o cemitério apresente em suas instalações símbolos católicos. História era com André mesmo. Dizia que era um homem inteiramente disposto às ciências. Recordo uma vez ele dizer que doaria o corpo quando morresse, em prol dos avanços das pesquisas, pois a lei garante a quem quiser doar o próprio corpo ou parte dele, depois da morte. Aí perguntei a ele, e se acaso você voltar atrás?
Posso desistir a qualquer tempo, a lei me garante isso. Dessa conversa saíram piadas infames. Você não vai querer saber disso tudo. Penso ser poucos os vivos a planejarem o que fazer com o próprio corpo quando morrer. Embora eles possam escolher se doarão a institutos de pesquisas, ou cremarão, ou se sepultarão. E por falar em vivos, creio que este seja mais do seu interesse, este assunto é mais do seu interesse. Fui homem de excelente memória e recordo-me de 4 jovens discutindo veemente sobre o direito de propriedade dos túmulos. Com as mais vivas lembranças, seus nomes eram Diego, Wellington, Giovanna e Renata. Ao que eles diziam não ser possível ter posse de bens públicos, por isso que é descabido o uso copião de bens públicos. Por outro lado, ponderou Wellington, ao conceder a modalidade perpétua do túmulo, conforme prevê a Lei Municipal de Belo Horizonte, 10.828, há de se entender que o responsável pelo túmulo se torna proprietário, desde que cuide da conservação, limpeza e reparos dentro do prazo estabelecido. Caso contrário, perderá a concessão, acrescentou Renato. Assim, posse do jazigo, mesmo sendo bem público, concluiu Diego. E Giovanna acrescentou que, por analogia ao direito de ter propriedade privada, garantido a todos no artigo 5º da Constituição de 88, inciso 22, cabe direito à propriedade, mas condicionada à função social. E eles não paravam de debater, pena André não estar lá neste momento. Discutiram também um texto todo poético da ministra do STF, Carmen Lúcia, em que ela afirma não haver direito para a morte, nem ou o direito dos mortos. O posicionamento dos estudantes foi unânime, todos contra a afirmação da ministra. Eles entendem que, embora a personalidade jurídica se encerre com a morte da pessoa natural, os princípios de dignidade humana, direitos à integridade e privacidade se estendem ao que aquele ser passou a representar, sua memória e seus restos mortais. Caríssimo professor, conheci um Brasil belo por natureza e injusto nas relações humanas. Os escravos do tempo de Cubas foram libertos para morrerem nas mãos da polícia. As chacinas nas favelas não contrariam o que eu digo, e o quarto poder da nação, quando noticia tais fatos, como o das execuções de 26 pessoas, entre elas 6 crianças, há 20 anos no Complexo do Alemão, reforça o estigma que as vítimas são criminosas, jovens cruelmente assassinados e seus corpos jogados no lixo. Que a Corte Internacional julgue este caso com sabedoria. Minha esperança no Brasil e na Terra, de uma forma geral, se tornem lugares dignos para todos, se dá porque creio no amor divino. Em segundo lugar, porque vejo você ensinando princípios dos direitos humanos aos seus alunos. Não tenho dúvidas que esses princípios são passos baseados na justiça que Deus gostaria que os humanos seguissem. Se eu tivesse como escolher o que escrever em minha lápide, seria a frase de Ulpiano, que foi meu lema aqui na Terra. Honesti vivere, altere voladere, sum quae tribuere. Tá certo, pessoal? A você desejo paz, amor e caridade. Fraternalmente, José Alguém da Silva Brasileiro.